Muito bom dia a todos que estão presentes, bom dia ao pessoal que está lá em casa acompanhando com a gente. Dia 14 de abril, a metade do mês, estamos aqui no nosso rito de domingo e como de praxe. E algumas modificações a gente tem feito para melhorar o rito de domingo, em termos de dinâmica, de horário. Hoje passamos às 10 horas, né? Talvez explicando melhor, porque quando começava às 10h30, a gente ia muito próximo do horário do almoço, né, ao meio-dia. E muitas vezes tem outras cerimônias para serem feitas, e também porque a gente está com fome, a gente quer almoçar. Então a gente resolveu antecipar meia hora, porque assim a gente ganha um pouquinho mais de tempo. Né? E hoje tem mais uma adaptaçãozinha também que a gente gostaria de experimentar. O Shin Shuka, ou seja, o hino do budismo Shin, a gente quer fazer como se faz no Japão, que canta apenas a primeira estrofe e não o verso inteiro, né? O hino todo. Né? Então a gente cantaria apenas a primeira estrofe em japonês. Né? Eu deixei o livreto branco para vocês aqui na frente. E depois a gente canta em português, tá? Cantar é uma leitura somente, né? Depois nós passamos o Tríplice Refúgio, na página 2 do livro azul, aí a gente trouxe o livro azul, tá? E o Xoxingue na página 29. Mas eu vou avisando vocês o número das páginas para facilitar, tá bom? E depois eu trago uma reflexão breve e aí a gente passa para uma roda de chá para conversar um pouquinho, né? Estudar um pouquinho também o ensinamento. Então vamos lá, então convido vocês a estarem de pé, mãos postas. Fuka kimi no imi arimatsuru mi no sakira ni Takobreki Hitasura Mishiro Ikirakis Makono Aqui devo comparar a felicidade de encontrar a sublime doutrina, esforcemos-nos em ouvir o caminho, abrindo-nos para receber a verdade. Aqui devo comparar a felicidade de ser salvo das trevas no começo, recitando o sagrado nome de 6 letras, sejamos diligentes nas lides do certo. Unidos os irmãos da quem Levar, transmitem aos companheiros a excelsa virtude do sublime iluminado. Juntos viajamos para a terra doce. Buddha Saranam Gacchami Buddha Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami. Difícil é obter o nascimento na condição humana e agora deve estar vivendo. Raro é termos a oportunidade de ouvir o dado do Buda e agora nem é dado conhecer. Se não alcançar esta mesma vida total libertação, em que outra vida poderia alcançá-la? Portanto, juntamente com todos os seres viventes, busco permanentemente tomar refúgio na tríplice joia do budismo. Eu tomo refúgio no Buda, o iluminado.
eu possa, juntamente com todos os seres viventes, realizar o grande caminho e manifestar a mente incomparável. Eu tomo refúgio nos dogmas, a doutrina que conduz à iluminação. Que eu possa, juntamente com todos os seres viventes, mergulhar nas profundezas do ensinamento e obter a sabedoria vasta como o oceano. Eu tomo refúgio no Sangha, a comunidade. Que eu possa, juntamente com todos os seres viventes, viver em harmonia com o espírito de fraternidade, livre da escravidão do egoísmo. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado mesmo em centenas de milhares de ciclos universais. Agora a mim é facultado vê-lo, ouvi-lo e guardá-lo. Possa eu verdadeiramente ser alcançado com o poder das palavras do Tathagata. Pode sentar. Página 29, Xoxerê.
yogi, Shakadora yoga se, Ishu yoga tenti guru judai tishu Shivasaya Sensei Dai Jomu Joko Shokan Giti Shokan Raku Kenji Nanyo Roku Shinyo Iyo Shiro Raku Ome Mida Gohongan Jinen Soku Jiro Ichino Yuino Josho Yoraiko Ohodai Hiruzeyo Tenji Bosato Se Kinyo Uge Konyorai Eshutara Kenshinju Osen Osho Seigan Oyo Hongan Kieko Ido Sunjo Shoishin Inyuku Dodai Hokai Inyaku Yudai Shushu Tokushi Renge So Sekai Sosho Shinyo Ososhin Yukono Ningen Jinsu Yushoji Yonji Yoke Onji Nonyo Tenshi Yoko Ranjo Sarai Sanzo Nushi Yukyo Onsho Senkyo Kirakuo Tenji Mosaron Kyuge Ono Ninga Kenseidan Ogene Koyutai Shoujo Shinjin Waruzen no Shinjin Ho Shoji Shoji Sokonema Ishi Munyo Konyo Shouju Daifute Roshake Shono Nansho Yuinyo Jodo Katsunyu Mansenji Kihengoshu Enman Kokugo Kansensho Sanpo Sanshinke Yongo Soma Homi Gori Isho Zorakuchi Kuse Shiam Yoga Sengo Kunyo Bushoi Oaijo Sanyo Yakulaku Omyo Myo Tekine Kairyo Hongan Shikai Yoja Shoryu Hongoshi Yoki Jinen Soho Yoi Daiko Yakusani Sosho Shoshi Joraku Enshin Kokai Shinaiko Enki Nanyo Kanisai Senzo Shushima Senji Oge Senja
Página 49. Cachorro, mãos postas. Bom dia, bom dia. Bom dia a quem chegou e aos que chegaram também online aqui com a gente. Muito bem. Hoje eu gostaria de refletir sobre um momento que nós vivemos ontem, né? Lá na Praça da Liberdade, com o Ana Mansuri. E toda vez que a gente vem fazer um rito de domingo, a gente prepara uma coisa para refletir junto, né? E sentado ali na Praça da Liberdade, me veio uma reflexão. Eu olhei para todos aqueles clérigos, né? Todos os monges das ordens budistas japonesas ali do Butsuren, em frente ao Buda Shakyamuni, né? E eu fiquei pensando, que coisa linda, né? Primeiro porque é muito colorido, e essas cores diferentes, elas refletem, né? Elas representam as cores das flores da terra pura, né? E também reflete também caminhos diferentes, né? Cada escola, cada escola, cada ordem, ela tem práticas, liturgias, vestimentas, altares diferentes, né? Porém, o que é mais interessante nisso tudo é que todos estão com o mesmo propósito, que é o caminho, né? O mesmo objetivo do estado de Buda. A gente vai aqui pensar então no mestre Shinran, fundador desta escola, Jodo Shinshu, lá no século XII, né? Depois de 20 anos no Monte Hiei, né? A gente conhece a história do tempo que ele passa ali no mosteiro Heiryakji, com todas as práticas da famosa escola Pindai, que é o epicentro da formação monástica do budismo naquela época, né? Mas Shinran ele percebe, né, depois de tantos anos, que ele é uma pessoa incapaz, né, de atingir qualquer ato meritório. Essa é a fala dele. Eu me sinto incapaz de qualquer ato meritório. Ou seja, a prática budista, por essência, por origem, ela é um acúmulo de méritos para se tornar um Buda, né? Mas ele não consegue isso. E ele se frustra, né? Em paralelo a várias outras situações. Né? E, num dado momento, até por conta, se diz nas escrituras que ele tem um sonho revelador de encontro com o mestre Rony. Né? E ele se torna o professor dele, onde ele encontra a doutrina da Terra Pura. E o mestre Rony também se sente frustrado com todas as práticas e a inviabilidade de acúmulo de méritos. Né? E Shinran, então, vai descobrir
alguns mestres do passado, né, os nossos famosos 7 mestres, né, e ele vai se apoiar em alguns mestres, todos eles, na verdade, mas tem 3 que eu separei que são muito importantes aqui para a gente. Né? Shinran se apoia em Nagarjuna, que é o mestre das escolas japonesas, né? Em que Nagarjuna vai falar entre a prática difícil e a prática fácil. Então, o caminho ascético, a prática do poder próprio ou autopoder, né, de acúmulo de méritos, prostrações, meditações profundas, leituras constantes de sutras, tudo isso são práticas difíceis de serem realizadas. E que você tem que realmente sair do mundo cotidiano e adentrar um mundo monástico plenamente. E o Nagarjuna se depara com o Volta de Amida e ele fala então sobre a prática fácil, como navegar num barco. Né? Ou seja, nós somos levados por esse barco do Buda Amida até a Terra. Depois, o outro mestre falando sobre Tanduan, sobre o poder próprio e outro poder. Né? Ou seja, não é mais as minhas práticas, é o meu esforço próprio de acumular méritos, né, que me faz me tornar um Buda. Né? Não são as minhas práticas. Ou seja, existe como eu costumo brincar, existe uma terceirização da iluminação, ou seja, o outro poder. O poder de quem? O poder do voto, o poder do Buda livre, né? O Buda transcendental, o Buda mítico, que não existe em termos de existência humana, por exemplo, mas ele simboliza e personifica a iluminação. Ele personifica o Dharma. E depois, com o terceiro mestre, o Dao Shou, né? A gente tem o primeiro indiano e os outros 2 chineses. E ele vai falar do caminho da terra pura e o caminho dos sábios. Né? O caminho da terra pura é mais fácil e o caminho dos sábios é mais difícil. E é interessante porque outras escolas elas preconizam a prática que é mais difícil, o caminho dos sábios e o caminho do poder próprio. Né? E o que é interessante ontem, né, e no dia a dia é que as escolas não estão se confrontando em quem é certo e quem é errado. Isso é que o que mais me encanta. Simplesmente, 2 grandes mestres, Konen e Shinran, eles fazem uma verdadeira revolução na sua época e eles se questionam, mas eu não consigo fazer nada disso. E como eu fico no caminho da iluminação? Será que não existe uma outra alternativa, uma outra solução para isso? Então eles se deparam com vários mestres do passado e que não são da sua mesma época, né? A gente pega Nagarjuna, lá no século III, depois o Tanduan, Dao Shou, Rinzin, todos eles estão em séculos diferentes e, interessantemente, em países diferentes. A gente está falando de 2 indianos, de 3 chineses e de 2 japoneses. Né? Então, eles estão em tempos e espaços diferentes, falando e se questionando a mesma coisa. Como que o caminho da iluminação é possível para aqueles que não conseguem acumular os chamados atos meritórios? Né? Então, vendo ali o encontro de ontem com várias outras escolas budistas, eu falo, poxa vida, que maravilha, porque o mesmo mestre, Shakyamuni Buda, né, em que nós ontem celebramos o aniversário de nascimento dele, em 2558 anos atrás, em 2600, vamos arredondar, fica mais fácil. Ele fala para diferentes pessoas e para diferentes épocas. Então, o caminho budista, aliás, o budismo, ele não é uma coisa só. Ele é uma coisa só em termos de ensinamento, de doutrina, mas ele não é a mesma coisa em termos de prática e de caminhos possíveis. Né? E isso vai se espalhar por toda a Ásia. Né? Então, por isso que nós usamos o termo budismos com S no final. Né? O professor Ricardo sempre falava isso e é bom relembrar. Então, temos budismos, existe a prática da meditação, existe o budismo esotérico e existe o caminho da terra pura, que surge como uma alternativa lá no passado, dentro de um contexto social de pessoas excluídas, marginalizadas. Né? Se o budismo fala que não pode matar, não pode comer carne, não pode vender ou consumir bebida alcoólica, tudo isso para os clérigos, então onde fica a população comum? Né? E esses 2 mestres, Ronin e Shinran, eles vão questionar o budismo da sua época, principalmente
por contextos políticos e aristocráticos da corte japonesa, né? Então, eles fazem meio que uma revolução. A gente diz que o caminho da Terra pura é o lado, grosso modo, devido à proporção protestante do cristianismo lá com Lutero. Né? Então, Lutero vai falar sobre indulgências, né? Vai falar da venda de pedaços de terra no céu e etc. Né? E mal sabia Rony e Shinran que isso ia se alastrar de uma forma muito popular. Porque o Buda Nida ele não é uma exclusividade da escola de Bushido. Ele existe no budismo tibetano, existe no budismo chinês, mas esses dois mestres, e a gente vai sempre focar no mestre Shinran, porque ele é o que nos importa, até por ser o fundador dessa escola. Né? O que nos importa, eles vão trazer isso de uma forma política, digamos, né? Plural, acessível a todo mundo. Isso vai tomar uma dimensão muito grande na sociedade japonesa. Porque quem não podia fazer as práticas meritórias para acumular méritos, isso era transferido para os monges, né? Existia como se fosse um pedágio ali, né? E de repente isso abala as estruturas. Fala, não, então qualquer pessoa pode atingir a iluminação, né? Indo nascer na terra pura do Buda Nida. Claro que quem se depara numa primeira vez com essas fases, fica um pouco difícil o que é terra pura, o que é Buda Nida, mas esse é o lado soteriológico do budismo, ou seja, é um lado de salvação, de libertação do samsara, dos ciclos de nascimentos e mortes, de uma outra forma, que não o meu poder. Né? Baseado aonde? Aí entra a sacada. Né? O Nimbutsu é a grande prática, né? Shinran vai falar, ou seja, o Nimbutsu é a recitação do nome do Buda. Recitar o nome de um Buda era uma prática tradicional, e é uma prática tradicional em várias escolas. Né? Era uma prática tradicional do próprio hinduísmo, recitar mantras. Quem nunca ouviu falar de mantras? Né? Então, são frases ou fórmulas em que você rememoriza, e você vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo. Né? Só que isso tem um conteúdo doutrinário diferente de simplesmente você recitar o nome do Buda para acumular méritos. É o que eu sempre costumo dizer. No budismo de Terra Pura, você não precisa fazer alguma coisa para atingir uma outra coisa. Ou seja, você não precisa acumular méritos, você não precisa trilhar um caminho árduo para atingir a iluminação. Porque a iluminação já foi atingida por um Buda, e esse Buda disponibiliza esse caminho para todos os seres viventes. Né? Então, o Neibutsu, o Nama Midabutsu, né, que está escrito nesse rolo, isso sempre nos faz lembrar, né, eu gosto de lembrar que os altares, principalmente no budismo, eles sempre são meios pedagógicos. Né? Aqui no altar não tem o Buda entronizado, não tem um espírito, uma alma do Buda, não se preocupem com isso. São meios pedagógicos. Quando a gente olha para o altar, a gente lembra dos seus significados, das suas simbologias. Né? E outra coisa que o Shinran vai falar, então, é o despertar, que é trazido pela recitação do Nimbutsu através da grande fé. Esse foi o pulo do gato de Shinran, a grande fé, ou seja, o Shinjin, a mente confiante. Né? O termo Shinjin, a gente até falou na semana passada, está aí na louça, né? Então, Shin é sinceridade, né? É a verdade, o ideograma Shin. E Jin é a mente, ou o coração. E a gente aqui no Higashi Grande adotou o coração confiante e não mente confiante, como a gente fazia em outras épocas, que a gente entende que a mente ela é o racional e o coração é o emocional. Existe algo muito mais profundo nisso. Tá? Então, recitar o nome de Amida, ele vai acabar sendo uma grande inspiração. Eu confio. E como o Rafael não está presente aqui hoje, mas ele falou semana passada, a confiança é uma entrega. Então, eu confio, eu entrego a minha existência a um caminho do Buda Vida. Então, em outras palavras,
Eu confio no voto do Buda, que me permite ir nascer em sua terra, para que de lá, nessa terra pura, eu possa, aí sim, iniciar aquela jornada do Bodhisattva, né, até me tornar um Buda. Nossa, quanto termo! O que é isso? O que é um Buda? O Buda é um médico formado. O que é o Bodhisattva? É o estudante da medicina que ainda vai fazer residência. Né? Então, enquanto a gente está ali como postulantes, nós somos os Bodhisattvas. Estamos em treinamento, né? E até um certo momento que todos nós nos tornamos Budas. Né? O budismo entende, né, como está no Sutra do Nirvana, que todos possuem a natureza búdica. Né? Ou seja, todos nós somos Budas em potenciais. Somos seres auspiciosos. Só que nós não enxergamos isso, porque somos seres condicionados, principalmente imersos, né, nos famosos venenos mentais, da ganância, do desejo e da ira. Né? Então, o Buda ele proporciona um caminho mais fácil. Então, olhando para as escolas de ontem, fico pensando, poxa, tudo bem, se eu não conseguir fazer as práticas meditativas às 4:30 da manhã, fazer todas as prostrações, todas as recitações de mantras e tudo que pede o tradicional, existe uma forma alternativa. Existe o caminho da Terra pura. E isso, ao longo dos séculos, a gente está falando aí de 800 e poucos anos, em que esta escola existe, se torna extremamente popular no Japão. Né? Porque se torna muito mais fácil. Por que eu vou fazer uma coisa mais difícil se existe um caminho mais fácil? Você pode fazer o caminho mais difícil, não tem problema. Se você se sente capaz, se sente disponível para isso, está disponível, disposto para isso, você pode muito bem fazer isso. Ninguém está dizendo que nas outras escolas, como ontem, que eu vi aquele grupo de monges ali sentados, eles não vão atingir a iluminação. Na verdade, todos vão atingir a iluminação. Todos se tornarão Budas um dia. Só que existem caminhos diferentes. Né? Então, e aí a gente viu lá o caminho da Terra Pura e o caminho dos sábios. Né? Será que nós conseguimos ser diligentemente corretos nas práticas? Né? Os 8, 9 caminhos que a gente fala tanto. Né? Da fala correta, da atitude correta e etc. Né? Será que a gente consegue fazer tudo isso 100% o tempo todo? A gente não consegue. Né? Aliás, desde a época de Shinran, ele já começa a perceber isso. Né? Rony também já começa a perceber isso. Outros mestres da Terra Pura começam a perceber isso. É o que a gente chama de era de decadência do Dharma, né? Ou era do Dharma decadente. Ou seja, uma era em que o Dharma, que é o ensinamento, a lei, a verdade, ela não é mais exercitada da forma plena e correta, e os seres humanos eles se tornam cada vez mais corrompidos. Né? Existe um quê de escatologia aí no budismo. Né? Não à toa, a gente fala do Buda Maitreya, que vai ser o Buda daqui 5 bilhões de anos, 560 milhões de anos, que vai surgir na Terra novamente e fazer a roda do Dharma, a roda do ensinamento, girar novamente. Né? Claro, o budismo, muitas coisas indianas, elas são muito hiperbólicas, elas são muito exageradas. Não sigam a risca que são 5 bilhões de anos, não é isso, ninguém tem certeza disso. Mas é um número tão forte, tipo assim, é tão distante, que entre esse tempo do Buda Shakyamuni, que ele nasceu há 2.600 anos atrás, até o próximo Buda, o Dharma não vai ser mais exercitado, praticado, compreendido na sua essência. Tá? Quando o Buda Shakyamuni falece, ou melhor, a gente falece no termo popular, né? Ele adentra o Paranirvana, mas enquanto existência física ele morre. Né? Os seus discípulos, eles ficam desesperados, eles falam assim, não, como assim? O que a gente vai fazer agora? Então eles começam a organizar os ensinamentos do Buda, 100, 200, 300 anos começam a ser escritos os primeiros textos, porque então era a tradição tudo oral, né? E começam a surgir as primeiras escolas. Então, para quem está se aproximando do budismo, seja quem está aqui na sala ou quem está online, eu gosto sempre de sugerir 2 formas de estudar o budismo. Uma é o budismo histórico, do nascimento do Buda Shakyamuni, sua trajetória,
até a sua morte, né? E o surgimento das escolas. E depois, inevitavelmente, a gente ancora, a gente para dentro de alguma escola. Então, estamos aqui no Jogo Xinchu, Escola da Terra Pura, então vamos estudar o ensinamento da Terra Pura, né? Aqui a gente não vai estudar o ensinamento do Zen. Então, podemos trazer alguns elementos do Zen para entender, ou alguns elementos do budismo tibetano, mas não é o foco, né? O foco é a prática que foi deixada pelo Buda Amida e explanada pelo Mestre Shinran, né? Então, esse ir nascer na Terra Pura, que a gente fala tanto, ir nascer na Terra Pura do Buda Amida, é uma forma de adentrar o Nirvana, né? A gente pode trocar algumas expressões. Essas expressões foi de um colega nosso do Paraná, e eu trouxe a colinha porque eu achei muito interessante a forma com que ele expôs. Então, assim, quando a gente fala que todos são abraçados pelo voto original, na verdade quer dizer que todos possuem natureza búdica, né? Ou seja, se todos são libertados pelo voto do Buda Amida, né? Uma outra forma de entender isso é que todos possuem natureza búdica, né? O nascer numa terra pura de Buda é o despertar dessa natureza búdica. O confiar no poder do voto original é o confiar na natureza búdica revelada pelo Dharma. Confiar no outro poder, em vez do poder próprio, é você despertar para a natureza búdica manifestada em vez do próprio ego. Eu gosto muito dessas comparações que ele fez, sabe? E não sei se ele está assistindo a gente, mas me traz formas de expressar a mesma coisa de formas diferentes. Porque é o que aconteceu ontem na Praça da Liberdade. Nós estamos falando a mesma coisa de formas diferentes. Seja pela Terra Pura, seja pelo Zen, seja pelo Shingon, né? Seja pela Jodoshu, né? E seja por outras escolas que não estão ali representadas. Não vamos esquecer todo o Sudeste Asiático, os tibetanos, né? Todos estão falando a mesma coisa, só que de formas diferentes, né? Então, isso que eu queria pensar com vocês, essa multiplicidade de caminhos que existem, né? Então, o caminho da Terra Pura ele é o mais fácil. É muito comum quando a gente se aproxima do budismo, inevitavelmente vai conhecer a Monte Coen, vai conhecer Padmasambhava, Monte Rinpoche, o Templo Solai, ou tantas outras escolas ou vertentes, né? Em algum momento a gente se identifica com isso. Eu, particularmente, entendo que não é a gente que escolhe a escola budista, é a escola budista que escolhe a gente. É o Dharma que escolhe a gente. É a nossa capacidade espiritual, a nossa capacidade kármica, na verdade, esse é o termo certo, né? É a nossa constituição kármica que puxa a gente para uma certa escola, né? Então, você pode ficar numa determinada escola ali durante muito tempo e não se realizar em nada. Foi o que aconteceu com o Rony e com o Shinran. E, de repente, eles encontram o caminho da Terra Pura. E eles se realizam plenamente, né? Então, da mesma forma, nós estamos aqui. Se cada um de nós está aqui nesse domingo, é porque a nossa condição kármica, a nossa capacidade kármica nos puxa para isso. E a iluminação, ela está acessível e disponível para todas as pessoas, indiscriminadamente. Para o budismo não importa a sua condição moral, né? Você tem um caminho a ser percorrido. Para o Buda Amida vai ser mais ainda. Não importa o seu calibre, não importa a sua prática. A única coisa que se requer é o que nós chamamos de coração confiante. Ou seja, no termo mais ocidentalizado, a fé, né? A gente usa fé, mas não é bem isso. Mas é a confiança, é a entrega, né? Então, essa é uma forma acessível para todos. E isso vai causar uma revolução na época de Shinran. Tanto que a gente vai ver as histórias de perseguição, né, de asilo, tanto de Rony quanto de Shinran, porque a aristocracia e os clérigos budistas da época, eles falam, não, como assim? Agora todo mundo pode fazer isso? Né?
Sim. Porque o Buda previu o seu volta. O Buda Shakyamuni proclamou isso. Né? Porque não tem futuro quando o Dharma não for mais acessível para todos, as práticas de atos meritórios não forem mais contempladas de forma correta. Né? Existe um caminho da Terra pura, por meio de um Buda, que surgiu lá no passado. Uma coisa interessante de se ler no Shoshinge, e claro, isso vai de cada um, mas assim, depois que a gente memoriza o Shoshinge, a gente meio que canta de cabeça. Né? Se vocês conseguirem, procurem sempre ler o que está em português, porque é o que significa para a gente, é o que faz sentido. Não adianta ficar recitando aqui em meu nome e não saber o que está escrito ali. Eu só estou repetindo, tá, aleatoriamente. Então, mas quando eu leio o meu Muryo de Nirai, eu sei que eu estou ali confiando no Tathagata, né, no Buda da vida mensurada. Então, eu posso repetir isso até de forma automática. Talvez alguns praticantes mais veteranos vão falar assim: nossa, às vezes eu estou dentro do metrô andando na rua e tem uns trechos do Shoshinge. Né? Alguém já fez sentiu aqui, né? Né? Então, a gente. Porque a gente passa a entender o sentido disso. Né? E a rememoração é uma forma de transmissão, é uma forma até de sobrevivência. Aí na Europa Antiga e tantas outras etnias do mundo, as pessoas trabalhavam cantando. A transmissão do ensinamento budista, cristão, islâmico, judaico, ele se fez muito na oralidade. Né? A transmissão das religiões de matriz africana até hoje se transmitem oralmente. É uma forma de você se manter sustentável, vivo, presente. E o que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso, transmitindo. Então, aqui, compartilhando com vocês, mas um dia eu estava sentado e alguém me compartilhou, e aí esse alguém que me compartilhou também teve compartilhado, e a gente está numa cadeia, né, numa linha, numa corrente até o Buda Shakyamuni. O que está sendo falado aqui, estudado aqui, não é uma criação da escola Jodo Shinshu. Isso é o ensinamento do Buda Shakyamuni, em que ontem nós fomos celebrar a liberdade do seu nascimento. Né? Então, eu queria deixar essa reflexão para vocês, porque existem várias escolas, vários caminhos, mas o propósito é o mesmo, é o atingir o estado de Buda. Como a gente vai atingir? Cabe a cada um decidir, escolher. A prática é única e pessoal. Né? Ninguém vai fazer isso pela gente. Mas nós fazemos em conjunto, fazemos juntos. Né? Principalmente aqui, a escola do Xixão diz muito de comunidade, muito de estar junto. Né? E como acabei soltando semana passada, é o voltar para casa, né? É se sentir acolhido. Então, eu queria deixar essa reflexão para vocês. A gente senta aqui para tomar um chá e conversar um pouquinho mais. E vamos encerrar então com o Onruksa, que fica na página 78. Então vamos lá. Mesmo que tenhamos de pulverizar nossos corpos, devemos retribuir a graça da grande compaixão de Tathagata. Mesmo que tenhamos de desencalhar nossos ossos, devemos agradecer os benefícios dos mestres. Nyorai no ono ua Yoko nishite mo ozu deshi Shishu chishiki to ondo kuro one o udakite mo shasu deshi. Tá bom, tá? Muito obrigado aos que vieram presentes, aos que estão online com a gente. E até o próximo domingo. Aos que puderem ficar aí com uma roda de chá, sintam-se à vontade. Aos que quiserem aproveitar o seu dia também, aproveitem o domingo, que um tempo mais ou menos, né? Mas está gostoso, de qualquer forma. Tá bom?
Muito obrigado. Tchau, gente.